Bem-vindos a mais um episódio do Start Consciente aqui no canal do Expresso Consciência. Essa série é uma jornada de 5 episódios sobre o que ninguém tá te dizendo da sustentabilidade no Brasil, pelo menos não dessa forma. A gente já falou sobre o potencial do nosso país, sobre bilhões desperdiçados no agronegócio, sobre os cofres estratégicos enterrados em Minas Gerais. E ainda vem o episódio final sobre energia que vai te surpreender. Mas nada disso teria sentido se fosse só para te informar. Por isso, no dia 21 de julho, eu vou abrir um workshop, pela primeira vez gratuito, onde eu vou te ensinar a transformar todas essas ideias, esses insights, em um projeto sustentável real, né, que gera impacto, retorno financeiro e também autonomia. Talvez você pense, Liliane, tudo isso é muito legal, mas parece muito distante, né? Parece inviável. E eu entendo, né? Só que a verdade é que você não precisa reinventar o mundo, né? Você só precisa de um método, né? Com clareza, com uma visão estratégica para transformar essa crítica em ação. E talvez o que esteja faltando seja alguém para te mostrar esse caminho com base técnica, né? Passo a passo, não só na construção dos elementos base de um negócio, mas como que você pode executar para sair desse ciclo de ideias e transformá-los em ação. E para quem chegou agora, meu nome é Liliane, eu sou engenheira ambiental, mestre em engenharia química, doutora em engenharia de materiais e há mais de 10 anos eu atuo no desenvolvimento de soluções sustentáveis com foco, em inovação, tecnologia e regeneração, conectando aí a ciência aplicada a projetos de impacto real. E ao longo dessa minha trajetória, já contribuí com iniciativas tanto no Brasil quanto na Europa, apoiando organizações, que buscam integrar a sustentabilidade com estratégia e resultado. E o tema de hoje é um dos mais estratégicos da nova era digital. Você já parou para pensar que a mesma água da torneira que você toma banho, que você bebe, é a mesma água que mantém a internet mundial funcionando? Como que o Brasil, que concentra 12% de toda a água doce superficial renovável do planeta e quase 70% de toda a água da América do Sul, ainda não percebeu o poder estratégico nas suas mãos. Só para comparar, a Rússia, que é o maior país, em extensão territorial, ele aparece em segundo lugar, E mesmo com todo o território, ele tem menos água doce que o Brasil. E nós, seres humanos, precisamos de 2 litros de água por dia, mas a inteligência artificial, ela pode precisar de milhões dessa mesma água. No estudo do Make AI Less Thirsty, pesquisadores descobriram que o treinamento dos modelos avançados, como o GPT-3, ele pode evaporar 700 mil litros de água limpa em apenas uma sessão de calibração. E aqui no Brasil, a gente já tem empresas de tecnologia tomando espaço, em regiões que sofrem com seca frequente. Em Caucaia, no Ceará, os data centers estão usando até 80% da água que retiram para o resfriamento. Então, ele coloca sob pressão as comunidades locais. Em 2024, um único grande data center podia consumir entre 11 a 19 milhões de litros de água por dia, que é o equivalente ao uso de uma cidade de 30 mil habitantes. Na média, cada 1 kWh de energia usado para esses data centers pode evaporar quase 2 litros de água. E isso é o dobro do que muitas casas consomem diariamente. Então, a estimativa é que 6,6 bilhões de metros cúbicos de água serão usados por data centers, de IA até 2027. Que é mais do que o consumo anual de alguns países pequenos. E esses dados, eles mostram que a gente está prestes a entrar num conflito, assim, de prioridades, entre manter a rede fria da IA ou garantir água para o consumo, para as pessoas, para a agricultura e para os ecossistemas locais. E no Brasil, com esses recursos hídricos abundantes e o potencial digital ao mesmo tempo, essa equação ela precisa ser tratada com inteligência. Então, projetos sustentáveis, com a lógica da economia circular, pode viabilizar o uso da tecnologia no resfriamento de ar, no reaproveitamento da água, na produção energética local, enfim.
soluções que garantem que a riqueza desses territórios sejam usados com inteligência, né? Sejam usados sem comprometer o que realmente nos alimenta. Só que o que está acontecendo no Brasil atualmente, né, com os data centers e a inteligência artificial, lembra, né, e muito, o modelo agroexplorador do passado. Então, a lógica é quase que a mesma. A gente importa a tecnologia de fora e exporta os recursos naturais e deixa o impacto ambiental e social no território local. Chama isso de progresso, mas acaba entrando numa nova forma de extrativismo digital. E o mais grave é que isso pode comprometer justamente, né, o que garante a vida e a dignidade para o povo brasileiro, que é a água e energia. Então, se a infraestrutura digital ela foi implantada desde o começo sem um planejamento sustentável, o Brasil ele pode viver a escassez onde deveria ter abundância. Isso não é só uma questão ambiental, é uma questão de soberania nacional. Então precisa de profissionais que entendam do ciclo da água, que entendam de territórios, que entendam de economia circular, para poder estar preparado, né, para esse novo desenvolvimento. E se a água é o recurso invisível que sustenta essa nova era digital mundial, então o Brasil ele tem uma vantagem nas mãos. A diferença tá se a gente escolhe usar esse recurso como uma visão a longo prazo ou usar esse recurso como se ele fosse infinito. E da mesma forma que a água é tão importante para esse tipo de sistema, também a gente tem a importância da energia. E é aqui que entra também a questão da energia renovável. E na próxima semana a gente fecha essa série dos 5 episódios sobre esse tema, né? Que é um tema que parece abundante, mas que ainda é mal aproveitado. Então é a energia renovável, né? Seja ela do sol, vento, hidrogênio verde e também todas as oportunidades que ainda escapam aí por falta de estrutura e por falta de prioridade. E se esse episódio te deu uma nova perspectiva, compartilha com quem pode caminhar junto com você. E se você já percebeu que o tempo ele tá passando, que continua, né, às vezes travado em várias boas ideias, que às vezes esse papo te fez despertar em alguma oportunidade que tem na sua própria cidade, ou que sente também que a sustentabilidade ela é importante, mas parece confusa demais para virar um negócio viável, ou muitas vezes a sustentabilidade está impedindo, né, algum progresso na sua cidade. Como que você consegue colaborar nesses tipos de projetos? Eu te faço um convite que no dia 21 de julho, às 19h, na próxima segunda-feira, eu vou fazer um workshop gratuito justamente com esse intuito de promover a sustentabilidade, principalmente em território do Brasil. Eu vou te mostrar os pontos chaves, né, de um projeto sustentável que funciona de verdade. Seja para vender para empresas, ou para criar um próprio negócio, ou até para propor soluções mais sustentáveis dentro da empresa que você trabalha. Esse workshop traz mais clareza, né, de como estruturar um projeto, como vender um projeto. Então, existem aí habilidades de gestão de projetos, mas também como que faz essas medidas de impacto e qual é o cenário da inovação aonde você está, né? Onde que eu posso inovar? Porque é um caminho cheio de possibilidades. Quando a gente tem essa oportunidade nas mãos num país como o Brasil, é como escolher, né, o que você quer trabalhar, basicamente. Porque numa era que já está mudando, que já vai mudar como vai ser gestionados os empregos, é importante que a sustentabilidade entre, né, desde o começo, já podendo estruturar projetos que sejam realmente viáveis. A inscrição para o workshop eu deixei disponível aqui na descrição, então traga suas dúvidas que eu vou estar respondendo aí nessa 1 hora do nosso encontro na semana que vem. Te vejo então na segunda-feira no workshop às 19 horas aqui no canal.